Uma ótima tarde a todos. Começo agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, desta segunda-feira, dia 29 de agosto. E olha, você nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e também todas as páginas que compartilham nosso programa, pelo YouTube aqui da emissora do Canal do Boi também. Se você está no Paraguai e está nos acompanhando pela NEL TV, sejam bem-vindos. E olha, o Agricultura BR vai começar trazendo para você como é que vem a movimentação com os negócios com soja em Chicago. Os números apontavam para queda expressiva, inclusive, desde o início do pregão nesta segunda-feira. Acompanhe comigo até para saber se este cenário continua. Nós temos aqui uma queda importante ocorrendo, já foi mais efetiva, né, mais expressiva no dia de hoje. Setembro agora perde 0,36% a 15 dólares 99 centes mais 4 o bushel. Novembro, posição com maior liquidez, 14 dólares 46 centes o bushel, queda de 1,04%. Janeiro, 14 dólares 50 centes mais 6 o bushel, com recuo de 1,01%. E março, 14 dólares 50 centes mais 6 o bushel, queda de 0,97%, são os números para a soja na Bolsa de Chicago. Olha, esses dados, eles mostram um cenário no qual tem uma situação climática nos Estados Unidos, principalmente no curto prazo, que é favorável ao desenvolvimento das culturas, no caso soja e milho principalmente, e também em relação a esses dados que foram apresentados por uma expedição privada que apontam inclusive para uma safra recorde nos Estados Unidos. Para falar a respeito deste assunto e também como que isso afeta o mercado brasileiro, eu converso com Vlamir Brandalize ao vivo aqui no Agricultura BR. Brandalize, é sempre um prazer conversar contigo. E os números que foram apresentados trouxeram um efeito negativo. A soja em Chicago é negociada em queda, trazendo uma percepção de maior safra americana, mesmo com China mostrando regularmente que está no mercado, que está comprando o Brandalize. Que momento é esse para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é o começo da semana que eu considero até um movimento um pouco mais técnico, né? Porque as notícias que tem, elas são um pouco melhores para a soja, a safra americana está um pouco melhor que era esperado, mas ao mesmo tempo a situação está um pouco pior aí no caso do milho. Então hoje é um dia que muita gente já está trocando posições, está vendendo soja, comprando milho, comprando trigo. Os cereais, eles estão atrativos, estão na linha positiva, e a soja, num dia de liquidação, perdendo 10, 15 pontos, chegou a trabalhar já em algum momento perto de 20 pontos de baixa, mas é um momento de acomodação, né? Porque a safra americana, mais 2 semanas, ela vai se definindo, então ela vai ficar nessa faixa de 120 e pouquinhos milhões de toneladas, que é um número provavelmente um pouco maior que a expectativa, né? Muita gente apostava que ia vir abaixo de 120 milhões, mas o ambiente em si está muito perto dos 14,5. As cotações da soja perto de 14,5 são cotações boas, né? Entre 14 e 15 dólares aí que está navegando, com exceção do spot aí que está perto dos 16, o setembro, né? Então o ambiente em si, eu estou considerando até cotações boas, que eu acreditava aí nas semanas anteriores que com a situação da safra americana evoluindo, nós iríamos trabalhar de 13,5, 14,5 aí o viés normal e chances de passar um pouquinho de 14,5. Hoje nós estamos entre 14 e 15, né? Então 14,5 aí que é o mercado dos meses para frente aí, eu acho ainda bom o nível em função dessa condição aí, porque hoje também está chovendo ali no estado de Iowa, está chovendo agora. Já a partir desse horário aí, a meia hora estava chovendo já ali em Chicago. Então as condições da soja nessa hora com essa chuvinha que está chegando, é uma chuva de volume pequeno, mas já ajuda a soja. Ela ainda não está dando a condição para o milho, e o milho vai passando o tempo e vai perdendo potencial. É por isso que o pessoal está aproveitando posições aí, comprando milho e vendendo soja. Nós estamos vendo uma troca de posições lá em Chicago.
Brandalize, na última semana, principalmente, nós vimos a China fazendo aquisições importantes, volumes mais expressivos de soja norte-americana. Mostra muito claramente uma preferência pela soja dos Estados Unidos em deferência à soja brasileira. A soja americana está mais acessível, está mais barata, pode-se dizer dessa maneira. Ao mesmo passo que temos essas movimentações. O clima, a questão geopolítica e os cenários que acabam por influenciar os negócios, além da economia dos Estados Unidos por si só, que já traz também um impacto importante nos negócios. Falando agora a respeito dessas variáveis sobre as negociações de soja brasileira, o que o produtor aqui no Brasil pode esperar? Olha, o produtor ainda pode esperar alguns picos, né, de valores nos próximos dias, tem movimento. Hoje, por exemplo, o dia começou com essa onda de baixa lá em Chicago, o mercado está caindo em relação à semana passada, e na média R$ 2 aí nos portos, né? Mas ainda demos da semana, eu acredito que ainda deve flutuar com momentos interessantes aí, deve recuperar na semana um pouco desse fôlego, porque a safra da China, Fabiano, ela está bem comprometida esse ano, né? Eles estão com uma estiagem extrema, a projeção inicial era mais de 18 milhões de toneladas da soja, hoje lá na China eles comentam que dificilmente chega a 15, e o chinês está no mercado, que nem você já citou, agressivo, ele não quer deixar estoque baixo, né? Ele está temendo aí com o abastecimento de grãos aí, de alimentos nesse ano, por isso que eles estão comprando e devem continuar comprando. E aqui nós vemos aí, que nem você citou, né? Para nós aqui o prêmio perto de 260 centavos ou pontos acima de Chicago, enquanto essa semana eles estão comprando lá nos Estados Unidos com 160 de prêmio. Então, para eles está $1 mais barato por lá. Enquanto eles conseguem comprar posições lá, eles vão comprando lá, né? E ainda para esse ano, provavelmente vai girar muito grão aqui no Brasil, ainda tem bom volume aí para ser negociado, e nas próximas semanas deve girar aí, e aqui o pessoal aproveitar, né? Esses patamares acima de R$ 190 nos portos é o que está indicando aí nesse momento, né? Então, o mercado ainda está bem atrativo, os números estão muito interessantes aí. O produtor não pode descuidar aí, que tem aquele produtor ainda está esperando R$ 200 no interior, mas esse número é muito difícil de acontecer, né? Porque o câmbio também está acomodado, o câmbio está mais perto dos 5, e isso acaba limitando essas cotações da soja aí, porque balizador basicamente é Chicago, prêmio e dólar. Prêmio está ficando estável aí nessa faixa 260 já faz quase 2 meses. Chicago tem flutuado pouco, né? Essa flutuação aí foi até levemente positiva semana passada. Mas o câmbio não tem se sustentado aí em patamares maiores, né? O câmbio a 5 ele limita as cotações aí nos portos e limita no interior também. Brandalize, em relação aos preços praticados aqui no Brasil, comercialização que segue campanha 21-22, ainda tem um volume relevante de soja a ser negociada. E, claro, a negociação de soja futura, como é que ficam esses patamares aqui no Brasil para o produtor que está considerando o preço mais baixo? Como você disse, muita gente ainda espera R$ 200 no interior do país. Olha, com relação à safra nova, está muito atrasada a comercialização, né? Nós temos aí pouca soja negociada. Os níveis que têm aparecido nos portos aí na faixa de 175, no máximo 180 para maio do ano que vem. Então, os níveis estão abaixo dos interesses dos vendedores. E aí o ritmo vai ficando lento, né? Isso não é nada bom, né? O produtor deixar tudo para vender no ano que vem, porque com o excesso da oferta lá na colheita, a partir de janeiro, se o plantio começar já nas próximas 2 semanas, aí que é quando abre a janela agrícola, nós vamos ter muita soja colhida já em janeiro. Então, e como nós vamos passar o ano nesse ritmo aí que está ainda sobrando soja, né, pode ser que haja então uma pressão grande de oferta e aí talvez o prêmio não se sustente, né? Daí o mercado pode pagar até menos do que está pagando hoje. Por isso que o produtor tem que analisar, ver as condições, ver a relação de troca. Tem muita gente que precisa de insumo ainda para esse plantio e para aproveitar, né? Porque passando agora essas próximas 2, 3 semanas, a safra americana vai estar definida, daí não tem muito o que acontecer por lá, né? Aí o mercado vai se focar aqui. E aqui, somente uma seca novamente no sul, que poderia vir através de uma laninha, pegando o sul do Brasil, Paraguai e Argentina,
que esse ano muitos não acreditam que vai acontecer, poderia dar uma reversão nas cotações. Em princípio, o mercado tende a se acomodar aí do meio de setembro em diante com o plantio aí que começa a andar, né? Então, o plantio aqui e recorde diário vai ser um fator aí que vai pressionar Chicago. E desses níveis de 14,5, 15 que nós estamos trabalhando hoje, talvez volte 13,5, 14,5, perca $1 aí por bushel, isso dá $2 e pouco por saca, isso dá uma diferença de 10, 15 reais a menos aí ao produtor. Então, o produtor tem que ficar atento, porque a safra americana, ela já vai se definir. Questão de 2, 3 semanas, ela está definida, né? Brandalize, para encerrar, vou desenhar aqui um cenário para que você analise. Vamos colocar a seguinte situação: Estados Unidos com uma boa safra, definindo uma boa safra norte-americana. $1 aqui no Brasil, mesmo em ano eleitoral, ficando em patamares mais baixos que nós víamos há 6, 7 meses ou no ano de 2021, 2020. Né? $1 realmente com valores mais baixos do que aqueles que se tinham. Um produtor brasileiro que nesta safra especificamente investiu mais, ele teve gastos maiores, principalmente em relação a alguns insumos, a fertilizantes, até por conta de tudo que aconteceu no cenário geopolítico e aquela especulação de preços. Enfim, produtor brasileiro está preparado para os desafios e até com uma soja em Chicago, $1 por bushel mais barata? Olha, grande parte do produtor não, né? Ele sabe, todo mundo sabe que o custo subiu, né? Todos os insumos subiram, né? Fertilizantes principalmente. Então, o pacote tecnológico que ele vai usar na lavoura esse ano, ele está mais caro em reais, então ele vai gastar mais. Ele vai gastar acima de uns 6 mil reais aí por hectare, mais ou menos, né? Então, isso vai fazer com que o custo final dele vá para patamares históricos. É um nível maior até hoje visto. A questão principal que eu não vejo também para o produtor um temor aí dele estar vendendo soja abaixo de R$150 a saca, que aí comprometeria a margem, né? Certamente muitos aí já estariam praticamente sem margem nenhuma, então, mas que é um ano que o produtor tem que ficar atento e não deixar de perder a oportunidade de ir fazendo umas vendas para ter média, fazer venda com lucros, porque como estamos atrasados na comercialização, vai ter momentos que o valor que a soja estará no mercado vai ser muito próximo do valor do custo de produção, e em algumas regiões até abaixo. Então, é muita atenção do produtor para não ter que vender na hora do sufoco e ele praticamente trabalhar sem margem, né? Existe esse risco e o produtor tem que tentar escapar dele, né? Porque nós vamos ter períodos ali de fevereiro, março, período do plantio da safrinha, que o produtor geralmente faz venda de soja para fazer insumo para a safrinha do milho, março, abril, que vencem dívidas de insumos, máquinas, abril, maio tem custeio, que muita gente tem que pagar, dívidas de banco, é nesses momentos que vai ter pressão, e como nós caminhamos aí para um recorde de safra, tudo indica que nem a própria Conab já estima acima de 150 milhões de toneladas, é muita oferta, os compradores vão ser os mesmos, os portos são os mesmos, e aí talvez nós vamos ter uma pressão. Então o produtor tem que começar já a pensar na comercialização de médio e longo prazo, para não deixar tudo para a boca da colheita, que é um ano de risco, é um ano de mais riscos que nos anteriores, em função que nós estamos carregando um ano de alto custo, né? Muito bem, Vlamir Brandalize, sempre te agradeço muito pelas participações aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Boa semana aí para todos. Aí, Vlamir Brandalize trazendo destaques muito importantes. A gente falava a respeito de câmbio, falava a respeito de soja em Chicago, safra americana, $1 abaixo o bushel, e os custos do produtor brasileiro ficaram maiores. Então, assim, nunca foi tão importante, tão fundamental. Você está muito de olho nas informações do mercado aqui no canal do Boi. Falar em mercado, veja comigo agora como é que está o dólar comercial agora na tela. O que eu estava dizendo? Ó, dólar em ano eleitoral, né? Isso, de certo modo, ele frustra as expectativas generalizadas, pelo menos por enquanto. Em ano eleitoral, o dólar caindo. Olha só, o dólar vai caindo 0,79% agora, R$ 5,03, mais 7, é o que eu destaco agora com a moeda norte-americana, trazendo aí
um cenário de valores mais baixos neste momento, né? O dólar vai girando ali na banda de R$5, né? Está ficando em patamares mais baixos e isso afeta a formação de preço da soja. Vamos dar uma olhada agora como é que está a soja nos portos brasileiros. Acompanha comigo, estou vindo aqui para a tela. Qual que é o efeito disso, né? O Brandalize estava explicando agora há pouco, né, o valor de prêmio no Brasil. Soja em Chicago mais baixo, dólar mais baixo. O que nós temos? Valores também igualmente mais baixos na referência portuária. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 189,00 a saca de 60 quilos de soja para entrega em setembro, recebimento em outubro. Chegou a hora de falarmos de previsão de tempo, de clima aqui no Agricultura BR, chegadas de geadas, em especial no sul do Brasil, e temperaturas mais baixas em parte do centro-sul. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. Fabiana, a semana já começa com frio intenso devido aí ao avanço de mais uma onda de frio neste mês de agosto. Começamos a ver novamente geadas amplas nesta segunda no sul do Brasil, como praticamente todo o Rio Grande do Sul, exceto o litoral e região metropolitana, também o centro de Santa Catarina e o sul do Paraná. As mínimas variam de 0 a 6 graus em quase todas as áreas. Em Juí, chances até de geadas com mínima de 2 nesta segunda e 4 graus na terça. Inclusive, uma das cidades mais frias do Brasil, Urubici, em Santa Catarina, começa esta segunda com 5 graus. Geadas fortes são aguardadas em toda a região serrana. E claro, Fabiano, novamente o frio intenso volta a assustar os produtores de fruta na Serra Gaúcha, principalmente a uva. As frutas estão em período de dormência, com parreiras em repouso absoluto, sem qualquer atividade de crescimento. Apesar deste estágio de inatividade, se exposto a temperaturas muito baixas, é um período crítico para a videira. Mas a temperatura volta a subir em meados da semana, ainda de maneira gradativa. O risco de geada já diminui a partir de quarta. Já no sudeste, a segunda começa gelada em São Paulo, mas o frio aumenta a partir de amanhã com mínimas de 9 a 12 graus. Com frio intenso na quarta-feira atingindo a zona da Mata Mineira. O frio perde força a partir de sexta, mas o aumento da temperatura ainda é muito lento e gradativo. Agora para o centro-oeste, o cenário segue de tempo seco. Esfria em Mato Grosso do Sul, mas as temperaturas ainda ficam altas em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, com ar seco predominando, inclusive. Vamos falar sobre o vazio sanitário agora, pois é o período em que não pode manter plantas vivas de soja em uma determinada área. Isso é válido por pelo menos 90 dias. O objetivo é reduzir a população de fungos no ambiente durante a entre-safra e minimizar a ocorrência de ferrugem asiática. No Nordeste, a semana segue com chuva, apenas no litoral, e atenção também ao aumento da chuva entre Sergipe e Alagoas, com acumulados altos. Tempestades também atingem Boa Vista nesta semana, com acumulados altos já previstos em torno de 50 a 70 milímetros. Fabiano? Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. E olha, chegou a hora de falarmos de mercado da pecuária, de bovino de corte aqui no Agricultura BR. Olha só, temos alguns cenários, o pecuarista que acompanha a programação, que acompanha o programa, sabe disso muito bem e sente, claro, nas suas negociações. Nós temos um momento no qual as escalas da indústria frigorífica seguem bastante folgadas, e aí não temos nenhum medo de falar que está com folga mesmo nas escalas da indústria frigorífica. Mercado atacadista de carne bovina também tem uma oferta bastante expressiva ainda. O varejo não absorve essa carne no mercado interno brasileiro, apesar de alguns cenários, né, alguns sinais de melhoria em relação ao poder de compra da população brasileira. Isso ainda não se converteu num consumo maior, mesmo em datas especiais, como tivemos nesse mês de agosto com o Dia dos Pais. Enfim, tudo isso nos mostrando um cenário no qual temos uma arroba do boi gordo
com valores mais baixos, temos ainda uma exportação que segue muito boa, né? Segue muito forte, com valores da tonelada exportada muito interessantes, mas com um efeito ainda muito negativo, principalmente para o frigorífico não exportador e, consequentemente, para os pecuaristas que fornecem para essas indústrias. Enfim, para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o titular da Scott Consultoria, Alcides Torres, que participa do programa conosco. Alcides, temos um cenário bastante complicado, as escalas seguem alta, o mercado atacadista tem muita carne ainda, e esse mercado interno, doméstico, consumidor brasileiro, que eu sempre gosto de falar que é um dos principais do mundo pelo volume de carne bovina que consome, não está conseguindo absorver essa carne. Alcides, qual que é o seu entendimento deste momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, você já fez uma excelente análise do mercado do boi gordo aí nesse preâmbulo, né? É isso mesmo, a bronca está no consumo interno de carne. De toda a carne produzida pelo Brasil, 70%, 75% fica no mercado interno e 25% é exportado. Tá? Então, o mercado interno brasileiro é muito importante. E quando você tem aí uma queda de poder aquisitivo, em função de desemprego, de inflação, etc., isso afeta diretamente a carne. Né? Existem vários estudos relacionando poder aquisitivo com o consumo de carne. Tá? Agora, eu não acho que o varejo tenha muita carne. Na verdade, o varejo está comprando o necessário para o abastecimento e qualquer oscilação de oferta de boiada faz com que aumente a oferta e o preço cai. Tanto é que o preço cai no mercado atacadista e, consequentemente, cai para o pecuarista também. Alcides, e sobre essa questão da carne, no mercado atacadista mesmo, o mercado atacadista com volume um pouco maior, o preço caindo para o atacadista e, de acordo também com algumas apurações nossas, essas quedas para chegar ao consumidor estão muito mais lentas também, que seria uma das formas também de fazer com que o atacado de carne ficasse mais leve, né, com uma menor quantidade de carne, e automaticamente a roda começasse a girar. Dá para ter essa expectativa, um mercado atacadista com menor volume de carne para ofertar ao varejo e, consequentemente, uma redução a partir de, então, dessas escalas, porque as escalas continuam mesmo estando numa média que está nas duas últimas semanas, continua muito alta, essas escalas das indústrias. A bronca toda, Fabiano, está justamente no preço da carne para o consumidor, sabe? A gente tem visto, quebrado acompanha isso, né? As embalagens têm diminuído de tamanho, né? A embalagem de 1 litro está 900 ml, uma redução de 10%, ou seja, aumento de preço de 10%. Isso não acontece com a carne, com o leite, por exemplo, né? Então, a coisa tromba aí, sabe? Nós estamos, inclusive, agora fazendo um estudo para ver se de quanto que cai a carne no mercado varejista, quanto que é repassado no mercado atacadista, quanto que é passado para o varejo, tá? Então a bronca está lá na ponta, lá no supermercado, viu? Porque aqui no atacado, digamos assim, né? Cai no atacado, cai para o produtor, tá? A bronca está ali no supermercado. A gente deve ter esse estudo terminado aí até o final dessa semana. Maravilha, Alcides, vamos querer falar sobre esse estudo porque parece que está tudo ali, né, nessa questão. E aqui está o Renato Pádua, de Cuiabá, no Mato Grosso, e a pergunta dele para você, Alcides, tem tudo a ver com o que você acaba de dizer a respeito de preço cai para ele, que é pecuarista, não cai para o consumidor, mesmo em Cuiabá, também vou falar aqui, mesmo em Campo Grande, preços continuam praticamente estáveis, sem alterações aí nos últimos meses, Alcides. Pegando a pergunta aqui do Renato Pádua. Não, é isso mesmo, tá? Nós monitoramos o preço nas capitais dos estados, né? Porque é onde tem o grande consumo. E você, viu, o Fabiano e Renato, obrigado pela pergunta. Você também tem a carne nos grandes centros consumidores, ela é consumida em restaurantes, em fast foods, em restaurante por quilo, essas coisas, tá? E esses estabelecimentos, para perenizarem aí a sua
clientela, eles acabam diminuindo a porção de carne bovina e aumentando a porção de carne suína, de carne de frango, ou seja, proteínas alternativas, tá? Essa sensação que o Renato está tendo é verdadeira e a gente só vai comprovar isso com números agora, para não falar coisa errada, tá bom? Alcides, falando a respeito também da questão das escalas e também como que o pecuarista está negociando, as escalas estão altas, isso dá uma liberdade para a indústria também fazer ofertas menos interessantes para o pecuarista, para quem vende, né? As ofertas sendo feitas vão ficando com preços mais baixos, o pecuarista tem resistido a poucos negócios, né? O volume de negócios mais reduzido, né, durante estas 2 últimas semanas, mas a questão nós vimos e estamos vendo alguns pecuaristas, né, vão negociando boiada para escala, para abate, lá para o dia 17, 18, né, a partir do dia 16, 17 de setembro. A gente já enxerga que setembro vai ter uma realidade muito parecida com agosto. Primeira questão, é fato isso? Quer dizer, setembro devemos ter um mês como foi o mês de agosto? E qual que é a capacidade de resistência do pecuarista em relação a essas ofertas mais baixas? Por quanto tempo conseguiria suportar a produção pecuária brasileira? Fabiano, é o seguinte, né? Vamos dizer assim, adivinhar o preço em agosto é temerário, tá? Cada pecuarista precisa fazer a sua conta, ver quanto é que está a diária desse gado no pasto, ou no confinamento, ou no semi-confinamento, para ver se vale a pena continuar esperando preços melhores. O que nós observamos é que já existem algumas praças em que a gente identifica pontos de fadiga, sabe? É claro que o comprador, a hora que ele tem a escala pronta, e não precisa ser escala muito longa não, viu? 5 dias de escala, 1 semana de escala, é o suficiente para ele abrir o dia oferecendo menos pela arroba do boi gordo, tá? Então a gente deve, já tem praças pecuárias no Brasil em que não se compra mais boi, porque parou, ou o volume de compra caiu, tá? Agora a gente tem aí a primeira semana de agosto, nós já percebemos um movimento de estoque do mercado varejista, de aumento de estoque do mercado varejista para atender essa provável demanda. A gente tem o feriado aí no dia 7 de setembro também, motivo de comemoração com churrasco e coisas e tal, mas a verdade é que no segundo semestre a gente tem menos oferta de gado, o gado que está sendo oferecido é gado de sistemas intensivos de produção, confinamento e semi-confinamento, e a boa parte dessa escala foi celebrada com contratos a termo, não é? Cujos preços são maiores que os preços vigentes, o que de certo modo responde à sua pergunta, não é? O cara mais sensível do mercado pecuário é o comprador de boi. A hora que ele percebe que tem estoque e oferta, ele derruba o preço mesmo. E para encerrar, Alcides, o pecuarista que fez, né, há alguns meses, que fez os contratos a termos, conseguiu se proteger um pouco deste momento que nós estamos vivendo, que, em agosto, agora chegando ao finalzinho do mês, e provavelmente que nós devemos ver durante as próximas semanas de setembro? Olha, sim e não, né, a sua pergunta. Nós estamos fazendo uma expedição pelo Brasil todo, o Confina Brasil, justamente para levantar tecnologia adotada, gestão de confinamento e como que ele vende o boi. Ainda é pequena a parcela de pecuarista que faz seguro de preço, sabe? Mas é o suficiente, como eu te disse, se o frigorífico tem posição, ele derruba o preço. Agora, a tendência é que cada vez mais os pecuaristas que sabem o custo de produção, na verdade precisam saber isso, essas vendas adiantadas vão acontecer com mais frequência, sabe? Porque o que aconteceu? Quem vendeu lá na frente está numa posição confortável hoje, e aquele que acreditou no mercado spot está numa situação difícil. Lembrando que a arroba do boi chegou a 340, né? Hoje em São Paulo está abaixo de R$300. E olha só, já estava encerrando, Alcides, o pessoal está perguntando, Helena Pereira de Goiás, estado de Goiás, está perguntando se já tivemos um cenário parecido com esse
na história da pecuária brasileira. Imagino que seja mais relacionado a essa questão de um consumo interno mais fraco. Vou direcionar para esse momento. Já tivemos algo semelhante, Alcides, no país, no tempo de história aí da pecuária que a Scott acompanha? Já tivemos várias vezes, sabe? Ela provavelmente é uma jovem nessa pergunta, obrigado pela pergunta, mas a gente já teve no Brasil inflação de 80% ao mês, não é? E nesses casos o consumo era totalmente imprevisível, sabe? Precisa ressaltar também, aproveitando a deixa que você me deu, tem um monte de frigorífico em férias coletivas, sabe? E essas boiadas que iam para esses frigoríficos foram redirecionadas para os que estão em atividade, a escala aumenta em função disso e o preço cai. Mas isso não é novidade, isso já aconteceu no ano passado, essas férias coletivas, e o ano passado também a gente teve, com a retirada com a China saindo das compras, o mercado também afundou. Agora vem afundando mais devagar, o ano passado afundou mais rapidamente. Tá certo, Alcides, eu agradeço a sua participação, sempre um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde, Fabiano, uma boa tarde a todos, desejo boa saúde e bons negócios a todos. Tá certo, Alcides, a você também um grande abraço. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta com as últimas informações desta edição. E rapidamente você acompanha comigo o mercado futuro do milho aqui no Brasil. Veja como que estão os negócios na B3. Eu trago aqui a B3 em alta com setembro R$ 86,64 a saca, com alta de 1,14%. Novembro R$ 90,72 a saca de 60 quilos, com alta de 0,84%. Janeiro R$ 94,36 a saca, alta de 0,64%. E março R$ 97,14 a saca, alta de 0,30%. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos mais tarde, às 16 horas, na terceira edição e também com fechamento do mercado. Um grande abraço, uma boa tarde e até mais!